trabalho, doutor Miguel? Pode ser... A igreja em si não persegue ninguém, inclusive não dita por mim, não dito por mim, dito por juízes que analisaram as queixas, analisaram as representações contra seus membros e após analisar as provas, chegaram à seguinte conclusão: muitas dessas decisões, a igreja não foi atingida em nada. Inclusive, a decisão criminal do doutor Abri, a igreja. Eles não estão falando mal da igreja. Essas pessoas aqui não estão. Eles estão criticando a administração. Significa que o próprio entendimento jurídico é de que as críticas não pode se dar à entidade, à pessoa jurídica. Não. As críticas são contra a administração da pessoa jurídica. Porque eles colocam, ou estão perseguindo a igreja, estão falando mal da igreja, estão injuriando a igreja. Tudo isso é mentira. Isso é falso. Ninguém fala da igreja. Isso é calúnia. Você nunca viu aqui ninguém falando mal Ninguém fala da igreja. O que se fala mal e vai se continuar falando. Dessa administração. A administração falida. A administração desviada. Que vive pedindo dinheiro diariamente. A administração que construiu um patrimônio paralelo e faz a igreja, entidade, pessoa jurídica, pagar, manter essas empresas. Está entendendo? Desculpa. Então, Josué, o que acontece é que quem ousa criticar ou denunciar com você, como eu, Giovanni e outros irmãos, ele persegue, ele entra com ação forte, porque, como eu disse a você, eu conheço os advogados do outro lado, são colegas. E eles, quando me encontram, alguns, como eu disse a você recentemente, agradeceu. Eu estava até com o Jonatas Renato, que é advogado também. Olha, Jonatas saiu rindo, porque o cara riu tanto, agradecendo, porque senão ele não tem como ganhar dinheiro, não tem como receber. Então é necessário alimentar essa ânsia louca, essa volúpia do presidente para perseguir seus membros, porque só assim esses advogados vão ganhar dinheiro e muito. E quem paga não é o pastor presidente. Se fosse, seria tão bom que ele sentisse na pele o quanto custa um honorário de um advogado criminalista famoso. Não é qualquer um, não, viu? São os advogados top de Pernambuco, que os honorários são altíssimos. Doutor Miguel, para fazer só uma petição, eles cobram um horror de dinheiro, né? A gente sabe porque realmente é uma área, Josué, muito sensível, e você lidar com a liberdade do outro, você lidar com a vida do outro. Então, por isso que é merecidamente caro. A gente tem o advogado Cacai lá em Brasília, que é conhecido nacionalmente. O cara é uma sumidade. Outros advogados que a gente conhece, vê na mídia, são homens que você vê falar, você fica assim, extasiado na sabedoria, estudaram para isso. Então, é merecido os honorários recebidos de forma contratual, de forma legal. Estão certíssimos, cobrem bem. Cobrem o problema é que quem paga não é a pessoa que aciona, mas a entidade, a igreja. É muito fácil, Josué, você chegar e agir, fazer toda a sua ânsia pessoal, a sua gana pessoal, e quem paga é a igreja. A igreja tem nada a ver com isso. A igreja vai contratar advogado para perseguir seus membros. É o que aconteceu com Paulo. Saulo perseguiu os cristãos na época, e quando ele teve aquele encontro, a voz disse o que é ele? Que ele perseguia ele, não aos cristãos. Não aos cristãos. É a mesma coisa. A igreja não persegue seus membros. Quem persegue é o cego,
o nu presidente, porque a gente vê claramente que ele é ambicioso, tudo isso pedindo dinheiro, viu, irmãos? Cada ação dessa, ele pede muito dinheiro, ele gosta de dinheiro, eu nunca vi. Ele gosta de dinheiro e muito. Então, a gente está diante de uma situação que merece reflexão. Quando você for colocar seu dízimo no gasofilácio, lembre-se dessas palavras. Esse dinheiro que você está colocando lá é para a igreja pagar altos honorários de advogados caríssimos, para pagar altos contratos de locação da Rede Brasil com a igreja, altos salários para pagamento de funcionários que trabalham nessas empresas. Então, você bota aqui, sabendo que não vai ficar aqui, vai ser passado para essas questões. E a gente está alertando. Não sustente esse sistema mentiroso. Eu digo mentiroso porque realmente o pastor Luiz Mário disse certo. Mentiroso! Ele disse mentiroso! E realmente é mentiroso. Foi. É mentiroso. Eu acho que ele estava falando para o presidente. Foi, só que não. Mentiroso! Mentiroso! Ele disse. E outra, com uma raiva, um ódio mesmo. Realmente ele é mentiroso. Ele negou o projeto Cidadania, Josué. O projeto que ele criou. Veja que situação. Doutor Miguel. Olha, é uma crítica que eu faço porque isso já está na mídia. Todo mundo sabe. Teve uma pessoa, um membro antigão da igreja, chegou para mim e disse: olha, doutor Miguel, eu não acreditei. O pessoal me disseram que ele negou, eu não acreditei. Mas quando eu vi o vídeo, doutor Miguel, eu estou escandalizado, eu vou sair da igreja. É muito forte aqui. Forte. É muito forte. Você vê um homem mentindo, de cara lavada, afrontando até a lei, porque eu sou advogado, eu posso fazer perguntas dentro do meu limite, da minha profissão, e ele se recusou a responder minhas perguntas. A esse homem não tem condições morais de me fazer perguntas, de me indagar. Foi necessário o juiz alertar e chamar os advogados. Olha, saia com ele. Muito feio. E fale para ele Muito feio. Que ele deve respeitar o advogado. E eu disse, eu não estou aqui como membro da igreja, não. Estou aqui como advogado, mereço o seu respeito. E ele foi obrigado a engolir e a mentir, infelizmente. E é tanto que ele queria mentir que pediu para não ser indagado como testemunha, foi indagado como informante, que pode mentir à vontade. Aí ele fez uso daquilo que é próprio dele, que é enganar, infelizmente. Quando sobe no púlpito, quando diz lá na igreja que está pedindo dinheiro para a manutenção da obra, é mentira. A obra não precisa não, a igreja não precisa não. A igreja tem que pagar sim energia, os funcionários, isso aí sim é manutenção. Agora eu pergunto, para que pagar contrato de locação da rede que pertence a ele? Ele deveria dizer, não era? E para que pagar empresa de segurança para andar escotado? Por quê? É um banco ambulante, Eles deveriam dizer isso para a igreja. É um banco ambulante, que precisa de escolta armada. Eles deveriam dizer que os constantes e insistentes pedidos de pagamento de dízimo é para manter essa vida de mentira. Então, não acreditem quando falam no púlpito que a igreja está passando por dificuldade, que a igreja está precisando. É mentira. Sabe por quê? Cadê o dinheiro da arrecadação? Por que não vende o terreno e utiliza esse dinheiro para pagamento das dívidas da igreja? Não. Ao invés disso, compram mansões de 5 milhões. Ao invés disso, fazem locação a todo tipo de situação.
quando sabe que vai inaugurar um templo de qualquer outra igreja, ele aluga próximo para competir com aquela igreja pequenininha que está ali. Ele não admite que ninguém cresça.